O Flamengo de Jorge Jesus é o melhor time da história do futebol brasileiro. Fala pessoal, Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer um debate que eu tive no Instagram com vários seguidores, né? Eu postei esse story aqui e teve muita gente comentando esse story. E eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual eu acredito que Jorge Jesus e aquele time do Flamengo de 2019 foi o melhor time, e aí tem a diferença entre clube, equipe e time, da história do futebol brasileiro. Bom, eu acredito muito fortemente que a equipe do ano passado foi do Flamengo, né? A equipe que foi campeã brasileira, campeã da Libertadores e vice-campeã do mundo, foi a melhor equipe da história do futebol brasileiro pelos seguintes motivos. Quando eu comparo o futebol de hoje, e aí acho que isso engloba um outro debate, né? Quando eu comparo o futebol de hoje com o futebol de antes, eu acho sempre que o futebol de hoje ele é um futebol mais difícil do que o futebol de antigamente. Eu acho que é mais difícil performar no futebol de hoje do que era no futebol de antigamente. Então, sabe aquela brincadeira, né? Aquela dúvida que a gente tem de se o atleta de hoje jogaria antigamente e se o atleta de antigamente jogaria hoje? São dificuldades diferentes, né? Eu sei disso, mas eu tendo a achar que o atleta de hoje jogaria antigamente, mas nem todo atleta de antigamente jogaria hoje. Por quê? Porque hoje demanda uma capacidade de conhecimento do jogo como um todo muito maior do que demandava antes. Os espaços são muito mais reduzidos, os duelos de um contra um acontecem muito menos no jogo ou acontecem de maneira muito menos evidente. E quando acontecem, acontece também em espaços mais reduzidos. O nível de intensidade do jogo é maior, a capacidade física do atleta também mudou, então o atleta hoje requer muito mais, ele corre muito mais, ele demanda muito mais do próprio corpo do que o atleta de antigamente. Então, para mim, na minha opinião, né, dentro desses fatores, o calendário também é muito mais exaustivo. Então, dentro desses fatores, eu tendo a acreditar que o atleta de hoje, o atleta que está pronto, que ele é feito para jogar o futebol de hoje, ele também é feito para jogar o futebol do passado. Por que para jogar o futebol do passado? Porque era um futebol com mais espaços, um futebol com uma circulação da posse muito mais lenta, um futebol onde se resolvia muito mais no 1 contra 1, onde tinha muito mais situações de 1 contra 1. Você via, por exemplo, que um ponta antigo, ele dava um drible para dentro, ou um próprio meio campo dava um drible no outro meio campo adversário, né, no volante adversário, e ele tinha muito espaço depois do drible para conduzir, para carregar a bola, e no futebol de hoje em dia isso não acontece. Então, quando eu olho para aquilo que a equipe do Flamengo fez no ano passado, dentro do contexto que fez, nível de dificuldade muito alto, né? Adversários muito qualificados. No futebol de hoje, né? Eu acho mais significativo do que outras grandes equipes do futebol brasileiro no passado. Então eu sempre tendo, né? E isso vai ser uma tendência minha no passar dos anos, e você que me segue aqui vai perceber isso também, que eu sempre tendo a achar que aquilo que é o mais novo é o melhor, não porque aquilo que é o mais novo é necessariamente do ponto de vista conceitual o melhor, mas é porque ele é colocado num nível de dificuldade maior. O futebol ele está crescendo o seu nível de dificuldade, né? O futebol está diferente do que aquilo que era anteriormente, é quase um outro esporte quando a gente olha, por exemplo, um jogo da década de 60, de 70, quando vê um jogo de agora. Então, por esse motivo, eu acredito muito fortemente que a equipe do Flamengo do ano passado, por ter conquistado tanta coisa num período muito específico, né, quase de 6 meses ali, eu acho que é a equipe mais forte que a gente já tem no futebol brasileiro. Então ali é uma mistura de ganhar em um contexto super adverso no futebol mais competitivo de sempre, que é o futebol de hoje, e com grandes ideias, com uma equipe que produzia ali um futebol que encantava todo mundo, um jogo de bastante circulação da bola, de bastante posse, de bastante apoio, com boas ideias e boas execuções das ideias, né? Porque não adianta ter somente uma boa ideia. Então, por esses motivos, eu acredito muito fortemente que o Flamengo foi a melhor equipe da história do nosso futebol. A equipe Flamengo de 2019 do Jorge Jesus foi a melhor equipe da história do nosso futebol. Isso não tira o mérito do outro Flamengo da década de 80, de Zico, de Tita, de Nunes, de Adílio, de Andrade, não tira esse mérito. Não tira o mérito do Internacional de Falcão, não tira o mérito do São Paulo de Raí Miller, não tira o mérito dessas equipes, não tira o mérito de... Vamos buscar outras equipes também que marcaram a história no nosso futebol. Não tira o mérito do Palmeiras de Alex, de Marcos, não tira o mérito do Corinthians de Marcelinho, Vampeta, Rincon,
Edilson, não tira o mérito dessas grandes equipes do futebol brasileiro, do Santos de Pelé, eu já ia esquecer do Santos de Pelé, obviamente, do Botafogo de Garrincha, e a gente tem várias grandes equipes que marcaram a história do nosso futebol, do Santos recente de Neymar, Ganso, Elano, o Santos também de Robinho, Diego, enfim, tem várias equipes marcantes na história do nosso futebol, mas acredito eu, e posso, provavelmente aqui estou esquecendo de algumas, o Cruzeiro, estou esquecendo de alguma equipe do Cruzeiro, Cruzeiro de Everton Ribeiro, Marcelo Moreno, Ricardo Goulart também, uma equipe muito marcante na história do nosso futebol e que a gente não valoriza muito. Então tem várias equipes de várias épocas diferentes que marcaram a história do nosso futebol, porém, para mim, a equipe mais significativa dentro desse contexto, espero ter citado várias aqui que são representativas, a equipe mais significativa dentro desse contexto, para mim, a equipe que reuniu a maior quantidade de elementos para que alce ela nesse posto foi a equipe do Jorge Jesus do Flamengo de 2019. Bom, o que é que você acha? Você concorda comigo? Põe aqui nos comentários para você qual é a equipe brasileira, o time brasileiro, né? Ou reunião de jogadores ali juntos no mesmo espaço de tempo, que mais encantou, ou a melhor na sua opinião, a mais significativa na sua opinião da história do futebol brasileiro. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião e quero debater com você nos comentários, beleza? Então comenta isso, dá like no vídeo, se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo e até a próxima.